Levítico 8. Bom, agora eu já estou contando com toda a bagagem dos sacrifícios, né? A gente fez até um sacrifício hoje à tarde aqui, né? Fizemos um treinamento na grelha lá, para ver quem estava apto para oferecer aroma suave ao Senhor, e o Vinícius passou no teste, né? O Vinícius e o Deraldo ofereceram bem, né? Tirando essa parte espirituosa aqui do sermão, mas Levítico 8, 1 a 13 diz o seguinte. Nós não vamos ler o capítulo todo, porque são 3 partes, são 3 blocos de informação. Então, para não atropelar, né? Eu sei que tem muito detalhe, eu não quero dar ênfase a todos os detalhes, mas eu não quero passar dos detalhes. Então, nós vamos nessa primeira parte que trata do sacerdote e do sumo sacerdote. Depois nós temos os sacrifícios 3. Um sacrifício de holocausto, um sacrifício de oferta pelo pecado, e pela segunda vez é mencionado o sacrifício da consagração. A primeira é lá no Sinai, e a segunda é aqui, com os sacerdotes, e desse sangue é posto no ouvido, aqui na ponta do ouvido direito, da orelha direita, mão direita e pé direito, isso daí a gente vai ver com calma depois, e depois nós temos Deus, através de Moisés, falando o que estaria no coração dos filhos de Levi e Arão, quando eles estivessem servindo ao Senhor. Mas em tudo isso nós temos lições para nós hoje. Tá? Levítico 8, 1 a 13 diz assim. Disse mais o Senhor a Moisés: toma a Arão e a seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar Arão e aos seus filhos, e os lavou com água. Né? Traduzindo literalmente, os banhou. Deu um banho neles. Vestiu Arão da túnica, cingiu-o com cinto, pôs sobre ele a sobrepeliz, também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois que colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro. Nós vamos ver o que é essa lâmina lá em Êxodo. E a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e o consagrou. E dele espargiu, 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois, derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com cinto e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Oremos. Pai, que o texto de hoje nos ajude no serviço para com o Senhor. Não há como ler essa passagem e não pensar o que estamos fazendo para Ti, por Ti e em Ti. Que nós não sejamos meramente ouvintes da Sua palavra, mas que nós sejamos operosos e praticantes da mesma. Em nome de Jesus. Amém. Pergunta bem simples: o que é servir a Deus? O que é servir a Deus? O texto que nós lemos
e por que não dizer todo o livro de Levítico, pode ser resumido nessa expressão. Final do versículo 4. Ou melhor dizendo, o início do versículo 4. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. O que é servir a Deus? Fazer o que o Senhor manda. Não tem meio termo, não tem área cinza, não tem ponto de vista nessa circunstância. Qualquer pessoa que serve a Deus é toda pessoa que põe em prática a sua vontade. E eu tenho dito que o melhor teólogo que existe, ou possa existir entre nós, é aquele que obedece a Deus. Porque você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer a sua vontade, você precisa aplicar corretamente a revelação de Deus. Então, se há uma busca pelo melhor teólogo, ou aquele que pode discursar sobre Deus, é aquele que o obedece. É aquele que vive o que Deus quer que seja colocado em prática. Por mais que este capítulo trate daqueles que são chamados para o serviço sacerdotal, e aqui uma ênfase em Arão e os seus filhos, nós não temos o número aqui. Lá em Números, né, o número já diz, você vai ter a numeração dos filhos de Levi que estavam servindo. Então você pode imaginar que isso daqui não durou um culto de 1 hora. Dar banho em Arão, vesti-lo, tudo bem. Mas e os filhos de Levi? Um atrás do outro. Moisés teve que fazer isso. Então a gente sabe que a obra do Senhor às vezes cansa, demanda, mas precisa ser cumprida. E aí chegam eles, né, por mais que esse capítulo fale destes que são chamados para o serviço sacerdotal, no final, eles em si não são o foco do texto. O foco não é Arão, o foco não é Moisés, e o foco não são os filhos de Arão, mas Deus, a quem eles estão servindo. O foco do texto é Deus. De fato, nenhuma atenção teriam no meio do povo, no texto ou na história, se Deus não os tivesse chamado para o sacerdócio. Então, por mais que a gente está lendo o capítulo 8 e a gente vê o que é feito para com essas pessoas, o foco ainda não são elas, é Deus. Porque se Deus não tivesse chamado elas, elas não estariam ali. Não fariam parte da história, não fariam parte do texto. O ministério, irmãos, e aqui nós podemos falar dos dois lados, quer daqueles que são chamados para serem ministros do rebanho do Senhor, como também todos aqueles que são feitos sacerdotes em Cristo, envolve fazer algo de tal maneira que Deus seja glorificado no final. Nós vamos ler na descrição das vestimentas que Deus vai falar para Moisés que isso serve para a glória dele mesmo. Que cada ato, cada detalhe, cada circunstância ali é para que aquilo se volte em atenção para Deus. E como temos feito, irmãos, o texto da lei pode nos ensinar em muito sobre o que Deus espera daqueles que se apresentam para o seu serviço. Romanos 15, 3. Tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas se você vai para Gálatas 4, é dito que a lei ela serviu como um tutor, como um aio, como um pedagogo, como um preparador, como um professor. Então quando você lê a lei, você lê como se fosse na visão de um aluno que está aprendendo algo. Mas ela não tem poder de dar a vida para obedecer a Deus. Isso é função de quem? Do Espírito que nos foi dado. Enquanto a lei ela trabalha instruindo, o Espírito trabalha capacitando, nos direcionando. Então não é para rejeitar isso. Por mais que nós batemos na tecla, estamos debaixo da lei de Cristo, Cristo resumiu toda a lei em 2 pontos: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas como que eu faço isso? Como que eu aplico isso? Nós podemos ler a lei para isso. Nós podemos aprender. Está seco hoje. O negócio tá. Como que eu resumo esses 13 versos do capítulo 8 de Levítico? Deus espera total consagração de quem queira servi-lo. Quer servir a Deus? Se você não se consagrar, você não vai sair do lugar. Né? E aqui nós vamos ver de diversos ângulos
como que a consagração por 7 dias, que nem é o que nós vamos ver hoje, será o último sermão, são 3 sermões dentro do capítulo 8. O último sermão vai chamar a atenção de que por uma semana, todo esse rito foi repetido diante do povo. O povo ia lá à tenda e ficava olhando Moisés repetir isso por uma semana. Aí a gente vai saber o que isso significa. Primeiro, serviço. Os versículos 1 a 3, e isso daqui é o resumo de Êxodo 28 e 29. Quando fala de Arão, quando fala dos elementos da consagração, e quando fala onde seria feita essa consagração, tudo isso é detalhado em Êxodo 28 e 29. Mas, a título de algo bem mais prático para nós, eu vou passar de forma rápida nos versículos 1 a 3, dizendo o seguinte: primeiro, o serviço possui um Senhor. O serviço possui o Senhor. Nós sabemos que hoje, e eu espero que vocês percebam essa transição entre explicação e aplicação, tá? Nós vivemos numa época em que muitos se veem como donos e senhores de igrejas, e que querem reger todas as coisas segundo a sua imagem, não segundo a imagem de Deus. Tá? Especialmente esses pastores de fachada. Imagina vocês chegarem aqui e ter foto minha da Dais aqui, né, na fachada da igreja. Mas, falando sério, o serviço possui o Senhor. Você que se consagra, tem em mente isso. Deus é seu Senhor. O verso 1 diz: disse mais o Senhor. Pode parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas é necessário nós afirmarmos isso. Há um só Senhor. Eu não sou o Senhor dessa igreja, os diáconos não são os senhores dessa igreja, os irmãos mais velhos aqui no trabalho não são os senhores da igreja, Deus o é. Deus o é. E além disso, é necessário enfatizar esse ponto, porque vez ou outra nós podemos ser pegos pensando que somos o Senhor da nossa própria vida. Está muito frio? Não é pelo frio não, é porque está seco. Se parar isso, eu derreto aqui embaixo. Mas obrigado pela preocupação, irmão. Quando Deus chega para Moisés, e chega para nós também, nós devemos entender isso. Quem é o Senhor? Quem manda na sua vida? Quem dirige os seus passos? Nós oramos aqui pelas crianças, e o nosso desejo é que elas aprendam a fazer o que desde cedo? Pôr em prática a vontade de Deus. Por mais que nós queremos que elas nos obedeçam como pai e mãe, que elas entendam que por sermos mais velhos, mais vividos, temos mais capacidade do que elas de discernir bem o mal, o certo e errado, e nos alegramos quando elas atendem a nossa direção, mais ainda que elas desde cedo aprendam que sobre o papai e a mamãe há um Senhor maior, que é Jesus. E que nós, como todos, e nós num todo, devemos pôr em prática a sua vontade. O serviço possui um Senhor, mas o serviço também possui servos. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma Arão e a seus filhos. Deus separa pessoas para o ministério. E Ele faz isso até hoje. Por um lado, Jesus falou aos discípulos o seguinte: rogai ao Senhor para que envie mais. Esse pedido não tem prazo, por exemplo, não expirou. Hoje nós precisamos rogar ao Senhor? Com certeza. Devemos rogar ao Senhor que envie mais trabalhadores à seara. E uma coisa interessante é que nós tropeçamos em igrejas aqui no Rio de Janeiro. Parece qualquer canto, quando você menos espera. O Júnior estava falando ontem lá, que estava onde você estava? Visconde de Mauá, e subiu e desceu e rolou e passou caverna, não sei, pum, encontrou uma igreja. Né? Encontrou uma igreja e ficou feliz porque estava expondo a palavra. Deus tem os seus. Deus coloca os seus. Mas há lugares em que não há os seus. Há muitos que se dizem do Senhor, mas não o são. E às vezes nós pensamos, sim, na Janela 1040, há vários lugares onde o nome de Cristo ainda não foi estabelecido,
mas isso não pode tirar o nosso foco daqui. Né? Irmãos, essa cidade, a gente tropeça em igreja. Por que ela é tão vil? Por que essa cidade é tão caída se nós tropeçamos em igrejas? Alguma coisa não está certa. Né? Alguma coisa não está certa. Mas nós não podemos esquecer que Deus separa ministros. E Ele não separa só ministros dentro da nossa congregação, dentro da nossa denominação. Mas nós devemos rogar que Deus mande mais trabalhadores. Mas mesmo que você não seja separado para o ministério, você ainda assim é separado para a obra do Senhor. Por mais que você não tenha compreendido e sido fortemente impactado por uma forte noção de que, tipo, olha, minha vida só vai fazer sentido se eu abandonar o que eu estou fazendo e me dedicar integralmente ao ministério. Por mais que você não tenha isso, não significa que você não possa servir ou não deva servir. A obra é ampla. E aqui tem algo bem interessante. Toma Arão e a seus filhos. E para as famílias fica o desafio de você e toda a sua casa servir ao Senhor. Que é o desejo nosso. Tá? Aqueles que vêm até esse local adorar, mas às vezes não vê alguém da sua casa que ficou e poderia estar aqui, mas o coração não está diante do Senhor, nós oramos, Senhor, traga toda a nossa casa para o serviço, prepara o coração de todos para o serviço. Toma Arão e aos seus filhos. O serviço possui um Senhor, o serviço possui servos, mas o serviço demanda uma preparação. O texto vai dizer, toma seus filhos primeiro e as vestes, o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, 2 carneiros, cesto dos pães asmos. O que isso significa? Que ao passarem por todos aqueles ritos, eles estariam preparados. Eles já tinham uma qualificação que foi o qual? Eles faziam parte da tribo de Levi, mas ainda assim não era o suficiente. Todo homem pode pregar na igreja? Todo homem pode pregar na igreja? Sim ou não, gente? Não. Não. Se você pega 1 Timóteo 3 e Tito 1, tem uma qualificação lá. Ainda que 1 Timóteo 2 diz, não permito que a mulher ensine e exerça a autoridade de homem, alguém poderia dizer, então todos os homens podem? Não. Somente os que preenchem. Todos os levitas podiam servir? Não. Os que não preenchessem os critérios, não poderiam servir. Os coxos não poderiam. Os cegos não poderiam. Os que tivessem sardas não poderiam. Os estéreis não poderiam. Tem uma lista grande. Mas é necessário uma preparação. Quantas pessoas talvez você já tenha visto por aí, especialmente que a qualificação para elas assumirem o ministério era o quão devassas, podres e vis elas foram no mundo. Já viram isso? A pessoa é o pior do pior do pior do pior lá fora, e quando se converte já dá um cargo de ministro para essa pessoa. Lógico que a gente está falando de situações extremas e lugares sem critério, mas acontece. Mas acontece. Estes itens nós vamos tratar com mais detalhes à frente, porém o serviço demanda um preparo. E este preparo nos torna distintos dos demais. E a primeira coisa que é mencionada aqui são as vestes. Não vai ser um sermão sobre que roupa você tem que vir à igreja, tá? 1 Timóteo 2 diz modéstia e decência. 1 Coríntios 8, depois 9 e 10 vai dizer o que não causa escândalo, o que convém, e a gente é maduro o suficiente para entender isso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o levita você distinguia de longe no meio das 11 tribos. Não tinha como errar quem era um levita e quem era o sumo sacerdote. Pela forma como eles se vestiam, dava para saber quem eles eram. E nós sabemos que no Novo Testamento nós temos que nos revestir com atos de justiça, santidade, pureza. Despivo-os, pois, de toda amargura, maledicência, como diz lá em Colossenses, como diz em 1 de Pedro. Revesti-vos
de toda a armadura de Deus, há vamos dizer, esse vocabulário de trocar peças. Mas estas peças, irmãos, devem nos fazer distintos de tal forma que Deus seja visto, não nós, não a gente. Este preparo nos capacita para o serviço. Não só nos faz distintos, mas também nos capacita. E o texto diz o seguinte: pega o óleo da unção. Quem era ungido no Velho Testamento? Sacerdotes, reis, profetas. E coisas, né? Utensílios. Mas para as pessoas, o que se entende? No momento que aquela pessoa era ungida, a vida dela mudava. O foco, a direção, o rumo e o propósito, acabou. O que você tinha, fazia, esquece. É o que você é agora por causa desse óleo que caiu na sua cabeça. Quando Davi foi ungido, falou: esquece, não é mais pastor de ovelhas. Não, você vai ser o rei de Israel. Quando os sacerdotes eram ungidos, esquece. Você agora é exclusivo do Senhor. O que dizer de quando nós recebemos o Espírito Santo? O que dizer de quando nós cremos em Cristo e recebemos a promessa dada por Ele, que quando Ele for, Ele enviaria, e até hoje é Ele quem envia. Todo que deposita a fé em Cristo é Ele mesmo que diz: vai, preenche aquela pessoa. E este preparo nos santifica e nos purifica para o serviço. O texto diz de vários animais: novilha de oferta pelo pecado, perdão pelos atos que nós fazemos involuntariamente só pelos sermos pecadores, 2 carneiros, os cestos de pães, que tudo isso trata da nossa purificação, né? E nós temos isso em Cristo, mas o serviço possui um Senhor, o serviço possui servos, que nós devemos nos apresentar como tal, o serviço demanda uma preparação, e essa preparação vai nos fazer distintos, vai nos capacitar e vai nos santificar para o serviço do Senhor. O serviço também possui um povo a ser servido. Mas para quem que eu faço tudo isso? Quem é o alvo de tudo isso? Para quem eu dirijo todas estas coisas? O texto vai dizer o seguinte: e ajunta toda a congregação. Primeiro ambiente do serviço nosso é o povo de Deus. Tanto que Paulo vai falar primeiro da família da fé. Depois a gente pode alcançar e atingir outros, mas Deus nos separa e nos prepara para que por meio do serviço ao seu povo, Ele mesmo seja servido. Deus é servido quando o povo é servido. Geralmente nós corremos no risco de pensar: como eu posso ser servido? Como eu posso ser agradável? Vê se... Nossa, está 22, está ventilando. Vê aí, porque eu já estou derretendo aqui. Ai, maravilha. Obrigado. Mas os sacerdotes tinham as tribos para servir. Nós temos o corpo de Cristo. E como eu tenho dito, irmãos, e eu espero que vocês entendam a diferença de quando eu falo determinadas coisas, por exemplo, como eu vou falar agora. O nosso serviço não se limita aos filhos de Deus que estão em nossa denominação. De maneira nenhuma estou desprezando a nossa denominação, mas eu não posso ser louco o suficiente de achar que o corpo de Cristo está totalmente contido nos batistas regulares. E há muito do que nós podemos aprender servindo o corpo de Cristo onde quer que ele esteja. Os sacerdotes serviam por meio dos sacrifícios. Eles oficiavam por meio daqueles ritos. Nós, por meio de Cristo. Ou seja, eles através das sombras, nós por meio da realidade revelada que é Jesus. E por último, quer eles ou sejam nós, sem proximidade e conhecimento de Deus, não podemos servir nem a Deus e nem ao seu povo. Eles assistiam à face de Deus. Quando você chegava, né, eu digo você hipoteticamente falando, né, mas visualize o ambiente da tenda e o que tinha em cima da tenda, bem no Santo dos Santos.
A glória de Deus, a coluna. Eles estavam diariamente diante de Deus. Se você fosse um israelita naquela época, eu já usei essa ilustração, está aqui o tabernáculo, 3 tribos em cada lado. A hora que abria a cortininha da tenda, a primeira visão que eles tinham era a glória de Deus de manhã. Qualquer hora que eles saíssem de casa, eles topavam com Deus na frente deles. Então nós não podemos servir a Deus e ao seu povo se nós não estivermos próximo dele. E o serviço de Deus possui um local para servir. Ajunta todos na tenda da congregação. Os sacerdotes tinham um local específico para o serviço, tanto que em Joel, e aqui eu estou dando um salto, e eu espero que você lembre não só do capítulo 2 de Joel, que fala da descida do Espírito, mas o problema todo no livro de Joel era o seguinte: um problema chegou, uma praga chegou, na onde o povo de Deus estava, que primeiro afetou os campos. Não tinha nada para os bois, os animais comerem. O que aconteceu? Os animais passaram a morrer. O carneiro, o boi, a ovelha, não tinham o que comer. Aonde que isso refletiu? No serviço do templo. O templo parou. Eles não tinham como adorar mais. Tamanha era vamos dizer assim, a centralidade do templo e do serviço ali para o povo de Israel. Em outros tempos, com a destruição do templo, por exemplo, Nabucodonosor, todos os reis gentílicos que pisaram Jerusalém, nós, porém, irmãos, participamos de uma aliança superior e servimos a Deus em qualquer lugar, porém não de qualquer maneira. Pode servir a Deus na sua casa, no seu trabalho, na escola, na sua vizinhança, né? Mas não de qualquer maneira, mas nós podemos. Lembra a conversa da mulher samaritana? Uns dizem que é lá em Samaria, outros aqui falam, não, mas vai chegar um tempo que Deus encontrará os seus adoradores o adorando em espírito e em verdade. Mas continua, irmãos, sendo o local principal do serviço ao Senhor, onde toda a congregação se reúne. Nada substitui isso aqui. Por mais que tentem relativizar, diminuir e desprezar o ajuntamento dos santos, aqui é onde Deus ordena a sua bênção. Nós vimos isso no Salmo 133. Quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Vocês estão aguentando? Espero que... Então tá bom, então vamos para o segundo ponto. Porque se tiverem aí, eu corto aqui e continuo. Ok. Então, primeiro, o serviço tem estas coisas. Segundo, o serviço glorifica a Deus. E agora nós temos esses detalhes que vão do versículo 4 até o versículo 13. De forma bem clara e inequívoca, Deus é visto como perfeito. O que é glorificar Deus, né? A gente sempre usa esses termos e não explica. Deus é visto como perfeito em todo o seu ser, quando por meio da sua revelação aplicada em cada detalhe das nossas vidas, Ele se torna manifesto em nosso ser. Então, se nós vamos explicar o que significa glorificar a Deus, como que eu mostro às pessoas que Deus é perfeito? Não posso pelas minhas ideias, pelas minhas confabulações, conjecturas e pensamentos, porque todos eles são falhos, perfeitos e finitos. Mas se eu fizer o que Ele manda, é suficiente para isso. Ele sabe como se revelar. Ao obedecê-lo, a perfeição dele se mostra. Estava conversando com a Vilma ontem, acho que ela deve estar assistindo, e ela falou de uma irmã da igreja dela, quando ela era da casa de oração, que foi professora de EBD dela, que ela foi acometida de uma doença degenerativa que acabou deixando, a Vilma usou a expressão travesseiro, quando a pessoa perde os braços, as pernas, só fica o toco, parecendo um travesseiro.
E ela dizia que os médicos ficavam pasmados que quanto mais dor ela sentia, mais alto ela cantava. Mais alto ela louvava a Deus. Mais desejo de adorar ela tinha. E é como se a dor que os outros sabiam que estavam sobre ela, de fato não estava sobre ela. Isso demonstra ou não que Deus é glorioso? Faz com que as pessoas pensem ou não, realmente, existe Deus. Porque eu nessa situação não estaria assim. De duas uma, ou essa pessoa é louca, ou ela de fato conhece quem ela diz que conhece. Então quando fala dos sacerdotes aqui, e nós vamos ver os detalhes, porque Moisés foi o alfaiate de Deus aqui. Né? Ele foi o alfaiate de Deus. Deus deu o molde, Moisés foi lá e fez. E Deus fez tudo para a glória dele. Então quando olhassem para Arão como sumo sacerdote, e aí você pode no seu celular pegar a imagem que eu mandei hoje à tarde no grupo, que vai ser útil agora, eles estariam vendo as perfeições de Deus. Cada detalhe, cada pedra, cada coisa daquela ornamentação era para trazer atenção a Deus e o que ele estava realizando no meio do povo. A glória de Deus, além de manifesta em sua revelação praticada, também é percebida pelo valor que lhe é atribuído pelos seus servos. Como que nós atribuímos valor a Deus? Então, teologicamente falando, nada em Deus cresce ou diminui, tá? Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um ser que é perfeito. Por perfeito significa que não há necessidade de algo, que nós não damos mais glória a Deus, como se isso fosse mais água jogada dentro de um balde. Nem também podemos tirar aquilo que lhe pertence intrinsecamente no seu ser. Tá? Então nós estamos falando do ser de Deus. Deus não cresce nem diminui com qualquer coisa que nós fazemos. Trazendo para nós, para nossa mente finita, cabeça de formiga, né, se a gente pode colocar assim, perto de Deus, nós vamos entender que estamos glorificando a Deus quando na intenção do que fazemos cada vez mais para Ele. Como que nós vamos medir a qualidade do que nós fazemos? Nós temos que ter um processo de qualidade. Todo lugar tem. Você compra alguma coisa não aprovada pelo Inmetro? Você vai lá para comprar cadeirinha para criança para pôr no carro. Uma das coisas que você quer ver é o quê? Quais são os selos de segurança? Você vai comprar a borracha do gás que vai na sua casa. Tudo que é perigoso. Você quer saber? Como que nós medimos a qualidade do que nós fazemos? Como que eu sei que eu estou crescendo? Porque essas coisas nós devemos perceber. Então aqui nós vamos ler alguns textos dentro do capítulo 8. Nós atribuímos, ou nós glorificamos a Deus quando demonstramos o valor que Ele tem ao colocar em prática o que Ele nos manda. Como que Moisés fez isso? Versículo 4. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Final do versículo 5. Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Versículo 9. Como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 13. Como o Senhor lhe ordenara, no final do versículo. Versículo 17, no final do versículo. Como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 21, no finalzinho. Como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 29. Como o Senhor lhe ordenara. Verso 35 e verso 36. Agora falando de Arão e seus filhos. Ficará, pois, a porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque me foi ordenado. E Arão e os seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Como que eu mostro para o meu amigo de trabalho, para a minha amiga de trabalho, para os meus alunos, por exemplo? Como que você mostra para os seus vizinhos que Deus é glorioso para você? Quando você faz o que Ele manda. Nem mais,
nem menos. E aí, voltando aqui, Deus ele é glorificado com vidas puras. Versículo 6. E fez chegar Arão e os seus filhos e os lavou com água. E a primeira parte desse rito, dessa preparação, é um banho. Poderia falar do batismo? Poderia, mas eu não vou dar esse salto. Mas por isso que eu mencionei no início, banho. Porque é o que essa palavra significa. Em outros textos, onde essa palavra é usada, literalmente, por exemplo, entrar no rio, tomar um banho. Mas, talvez a melhor parte da gente lembrar dessa purificação e de como que a obra de Cristo é superior. Vocês lembram em João 2, casamento em Caná da Galileia? Jesus está lá na festa, né? O povo está festejando e tal, e acabou o vinho. E aí tem uns barris, né? Vamos pegar a linguagem popular, com água dentro da casa. Mas esses barris de água não era tipo um reservatório de água da chuva, ou se o caminhão-pipa não passasse, não. Era um tipo de água usada para uma purificação. Um rito religioso de purificação para o povo judeu. E aí Jesus manda que se pegue aquelas águas e ele transforma aquilo em quê? Vinho. Aí a gente dá um salto na tipologia. O vinho nada mais é que uma tipificação do sangue de Cristo. Enquanto na antiga aliança essa água era o que purificava as pessoas para estarem diante do Senhor no serviço, na nova só pelo sangue de Jesus. De qualquer forma, tanto na antiga quanto na nova aliança é necessário purificação. E a gente tem batido na tecla em casa, né, falando com as crianças, como alguém pode ser limpo diante de Deus? Liz, como alguém pode ser limpo pelo sangue para servir a Deus? Eu já ia dar a resposta já. Ela está com vergonha. Mas lá ela fala, pelo sangue de Jesus. A vestimenta sacerdotal estava atrelada em seu material com o material do tabernáculo. Do mesmo material que foi feito o tabernáculo, também se fez a roupa do sacerdote. Então, se você quiser, você pode pegar o celular, abrir lá naquela imagenzinha, até eu vou abrir aqui. Né, tem um sacerdote. Está em inglês, não se preocupa com isso, mas se você ler inglês aí, fala línguas, você já vai entender bem aí. Né? Essa vestimenta reflete o nosso revestimento, que deve ser de uma vida voltada para o culto e devoção a Deus. Ou seja, o mesmo elemento que construiu o lugar de culto é o que veste aquele que serve no culto. Nós sabemos que dentro da nova aliança nós somos revestidos de Cristo. Nós somos revestidos com obras de justiça. Mas aqui, nós temos esses pequenos detalhes. E agora você vá comigo em Êxodo 28. Era algo muito belo de ver. Só lembrando que a veste do sacerdote, ela é um pouco mais simples do que a do sumo sacerdote. Não tem essa túnica, não tem a estola, né? Mas a primeira coisa que nós temos aqui é a túnica, a estola e a sobrepeliz, que é essa parte branca de baixo, né, toda aí, e essa parte azul. O que o texto em Êxodo, versículo 28, capítulo 28, versos 4 a 7, como é que isso era feito? As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão estas vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino,
e farão a estola sacerdotal, de ouro, de estofa azul, púrpura, camisinha, linho fino, retorcido, obra esmerada. Não é de esmeralda não, esmerada, bem detalhada, esmero, com muita dedicação. Terás 2 ombreiras que se unem às 2 extremidades, uma se unirá à outra. Então, se você olhar aí e aumentar, né, você tem essa parte branca, você tem a parte azul, e aí você vai ter o que é chamado de estola sacerdotal. Depois nós temos o cinto, o verso 8. E o cinto de obra de esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, retorcido. E aí o que tem nos ombros? Se você der um zoom aí nos ombros, tem como se fosse uma chapa de ouro, né? E aqui vai dizer o seguinte, no verso 9 em diante: tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Sabe aquela expressão, estou levando você sobre os meus ombros? Estou carregando você. Os sacerdotes nos ombros tinham essas 2 pedras com 6 nomes de um lado das tribos e 6 nomes do outro lado das tribos, como se eles estivessem nos seus ombros, carregando o povo diante de Deus. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme obra de lapidador, como lavradores, né? Lavores de sinete gravarás as 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastados ao redor do ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedra de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os ombros, para a memória diante do Senhor. Então, como é que todo Israel entrava no Santo dos Santos? Nos ombros de Arão. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, de fieiras farás, e as correntes de fieiras prenderás com engastes. Então nós temos essa daí, as ombreiras. E o peitoral? Essa parte aí bem colorida, com 4 filamentos de 3 pedras. Os versículos 15 e 16 e depois 29 e 30. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal. Ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, retorcido farás, quadrado e duplo será de 1 palmo de comprimento e de 1 palmo de largura. Pega o seu 1 palmo aí. Então você já tem uma ideia do tamanho disso. Aí você vê o versículo 29 e 30. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral, ou seja, cada pedra era uma tribo. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral, do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral Urim e Tumim. E aí é um debate muito grande sobre o significado do termo. Tá? Mas a ideia é que Deus se revelava por meio de sonhos, Urim, Tumim e os profetas. Conforme o sacerdócio foi caindo, os profetas tomaram mais preeminência na comunicação de Deus para com o povo. Mas isso servia como uma forma de Deus direcionar o sim ou não para o povo. Para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. E o que é essa sobrepeliz? Essa partezinha branca lá embaixo da roupa. Os versos 31 a 35. Fará também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofo azul. Né? Melhor dizendo, essa parte azul, não a parte branca.
No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha para que não se rompa, ou seja, para ela não rasgar. E em toda a orla, essa parte embaixo aí, ó, que você está vendo, tem uma bolinha amarela e uma vermelha, uma amarela e uma vermelha, lá embaixo. Em toda a orla fará romãs de estofo azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Lembra daquela história do sacerdote lá no Santo dos Santos? Ele está andando, brim, 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 e se para de... O pessoal vai saber, deu ruim. Se o sacerdote não está andando, se o sininho não está tocando, o sacrifício não foi aceito. Haverá em toda a orla, sobre o peliz, uma campainha de ouro, e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, isso para que não morra. E por último, sobe lá na cabeça de Arão, na cabeça do sacerdote, melhor dizendo. Vai ter essa cobertura e tem uma lâmina de ouro na testa. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravura de sinetes, santidade ao Senhor. Bem na testa. Bem na testa. Pode voltar para Levítico. Como não ver toda essa beleza e pensar, Deus é perfeito? Alguns vão dizer, podem dizer, não, mas isso parece ridículo. Para um povo que havia acabado de sair de uma situação de escravidão, sem qualquer tipo de instrução, só conhecendo a linguagem do chicote, Deus, o melhor pedagogo de todo mundo, sabe como instruir qualquer coração. A gente não ensina a criança com imagens? O povo de Israel era como uma criança, ainda que houvessem idosos no meio deles. Para as coisas de Deus, todos eles eram crianças. E Deus, Ele pega, desde o som, desde o cheiro, desde a visão, Ele usa todos os sentidos para ensinar quem Ele é. Para mostrar e se revelar a esse povo quem Ele é. Para nós, fica essa observação. Como que nós estamos procedendo diante das pessoas, a fim de que elas vejam Deus em nós? Nós queremos atenção para nós, ou nós queremos atenção para Deus? Eu disse que por mais que esteja se referindo a Arão e a seus filhos, Deus é a pessoa principal do texto. Tudo isso é para Deus. Tudo isso é para que os israelitas conhecessem mais o Senhor. Mas, conforme nós dissemos no início, Deus espera total consagração de quem queira servi-lo. E aqui nós temos uma pessoa revestida de consagração para Deus. Então pense, quando você for se vestir, isso demonstra que eu estou consagrado a Deus? Aonde você for, as pessoas vão perceber em você consagração, separação, exclusividade. Quando elas olharem na sua testa, o que elas vão ver? Você não precisa lá tatuar santidade ao Senhor. Sei que muitas pessoas gostam de se tatuar e justificam usando coisas de cunho cristão, mas eu sempre digo que às vezes isso pode se tornar mais um laço do que uma benção, porque aquilo pode se virar contra você e servir como testemunho contra você. Às vezes eu tenho vontade de colocar lá no meu carro, governado pelo quarto homem da fornalha, mas eu sei que eu não sou um bom motorista. Eu sei que eu não sou um bom motorista. Eu sei que isso pode trazer mais desprezo do que glória para o nome de Deus. Mas no final as pessoas precisam perceber que nós somos distintos.
como os sacerdotes eram vistos. Não precisa de nada histriônico, assim, aberrante, nada. Precisa só que obedeça a Deus. Obediência a Deus é o suficiente para que saibam quem Deus é. Eu e você, nós não temos nada se Deus não nos der. E quando Ele nos der, que nós coloquemos em prática. E aí sim, onde quer que nós estejamos, como os levitas, ainda que nós sejamos agora da linhagem de Melquisedeque, mas como os levitas, as pessoas vão perceber, lá vai alguém que não é igual aos demais. Lá vai alguém que tem santidade ao Senhor. Lá vai alguém que a vida é voltada totalmente para Deus. E que Deus nos ajude a sermos vistos assim. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. E desse lembrete de que consagração não é algo que nós estipulamos os limites do quanto seremos consagrados ao Senhor. Ou nós entregamos tudo, ou nós não temos nada para Te entregar. Por isso, ó Pai, nos ajude a vivermos totalmente para Ti, em tudo e em qualquer área, em qualquer lugar, que nós sejamos como estes homens foram para o Senhor, total e plena exclusividade para o serviço do Senhor. Que Teu Espírito nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor